Meus caros telespectadores, meus caros companheiros do pensar, enquanto vivermos, a nossa vida será um processo dinâmico, vivo e pulsante. Nada deterá sua trajetória, nada poderá empancar a vida, nada poderá fazer a vida ficar paralisada. Em nossa vida, ora ciclos se abrem, ora ciclos se fecham. Ora a felicidade chega, ora a felicidade se vai. E graças a Deus o mesmo acontece com o sofrimento. Ele chega e também tem a sua hora de ir. E qual é o problema? É a nossa dificuldade em lidar com as coisas inevitáveis da vida. A dor, o sofrimento, a morte. E aí, que estratégias nós fazemos inconscientemente e muitas vezes? Nós buscamos o poder. Buscamos ter controle sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Que onipotência, que soberba, Homo sapiens. Então, passamos a agir muitas vezes imaturamente como esse burrico. Com todo respeito a esse ilustre animal, que ele não é realmente burro, é o homem que colocou viseiras para que ele não saia da rota, para que ele não saia do caminho. Para o benefício do dono deste burro, ele quer que ele siga uma linha reta. O mal está quando nós, humanos, colocamos viseiras, colocamos cabrestos em nós mesmos. Isso por quê? Para nos defender das imprevisibilidades da vida, nós olhamos só para frente, para aquelas situações que são favoráveis a nós. E o que nós perdemos? Perdemos muita coisa. Esse burrico, por exemplo, ele perde de ver a beleza dos cenários das laterais. E nós, homens, o que é que perdemos? A diversidade de emoções, de sentimentos, de situações, porque nós queremos apenas enxergar aquilo que nos é conveniente, que não nos traga dor, que não nos traga sofrimento. Mas o que será que nós queremos ter controle? Queremos ter controle sobre todos os acontecimentos futuros. Queremos prender o tempo, segurar relações, guardar momentos, preservar sonhos. E tudo isso para quê, meu caro telespectador? Para fugir da dor e do sofrimento decorrente. Mas aí, meu caro telespectador, eu faço uma grande pergunta, um questionamento para você pensar. O que é a dor? A dor é mutável ou imutável? Será que a dor é inevitável? Pense comigo, sim, a dor é inevitável. Sempre em nossa existência, alguns acontecimentos não tão agradáveis virão ao nosso encontro. É verdade. Mas o que não é imutável, o que é opcional, é o sofrimento. É a nossa maneira de enfrentar as situações desagradáveis, nefastas, inconvenientes da própria vida. Isso me faz lembrar que traz nesse momento um melhor esclarecimento. Vejamos como nós nos comportamos. Nós temos uma mente programada para o trágico, para a catástrofe. Veja só, quando nós vamos ao médico e ele nos pede alguns exames para diagnosticar alguma doença. O que é que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas marcam a consulta, mesmo com medo, e vão e enfrentam a situação, seja se o diagnóstico for positivo, irá enfrentar. Mas outras pessoas o que é que fazem? Marcam, desmarcam a consulta, até que chega um ponto que ele não pode deixar de tomar uma providência, não é? Então, noutra situação, veja só como nossas mentes são programadas para o trágico, para o sofrimento, para o medo. Embora a grande doutora em psicologia americana Susan Jeffers, ela diz que 99% dos nossos medos nunca acontecem. Então, um filho nosso sai à noite e não volta na hora esperada. Então nós começamos a nos preocupar, a nos encher de medo que poderá ter acontecido um acidente, um assalto, qualquer coisa muito trágica,
E nós nunca pensamos que ele pode estar demorando porque um amigo convidou e começaram a conversar e perderam a noção do tempo. Nós nunca colocamos a boa saída. Nós sempre ficamos congelados pelo nefasto, pelo medo, devido à nossa programação trágica, catastrófica, eu diria. Isso também me faz lembrar, minha avó me contava uma história que um garoto tinha uma avó. E nas situações de maior felicidade, o que é que fazia essa avó? Escolhia a pessoa mais feliz daquela festa e entregava um pedacinho de papel com uma mensagem. E ele ficava a observar a avó, o papel e a pessoa que recebia. Então, essa pessoa que estava tão alegre, de repente, ela diminuía a sua felicidade, o sorriso deixava de ser maior. E ele ficava assim, intrigado. O que é que será que aquele bilhete dizia? E eu observava também que nos momentos de grande tristeza, a avó escolhia uma pessoa que estivesse mais triste, mais desconsolada e entregava esse pedacinho de papel. E havia um comportamento diferente. A pessoa que estava triste se alegrava um pouco mais, erguia os ombros, como se tivesse sido acarinhada, acalentada, e ele dizia: minha avó, chegue cá, o que é que tem nesse pedacinho de papel? Então, a avó disse: aguarde, o seu momento vai chegar. E aos 18 anos, ele fez uma churrascada em sua casa para comemorar a vitória no vestibular. E não é que a avó aproximou-se dele e entregou um pedacinho de papel. Imaginem vocês, meus caros telespectadores, o que estava escrito naquele pedaço de papel. Isso também passará. Isso também passará. Então, ele parou e pensou. Aquele momento de grande alegria, de satisfação, de vitória, também era passageiro, como também os momentos de tristeza. Então, foi uma grande lição que nós não devemos ficar estancados na tristeza ou na felicidade pensando que ela é eterna, porque esta é a dinâmica da vida, é o movimento da vida. Então, também me faz lembrar a conceituação do grande filósofo alemão Schopenhauer sobre a dor. Ele tem um conceito extremamente brilhante e interessante sobre a dor. Ele dizendo que a antecipação do sofrimento, escutem bem, a antecipação do sofrimento e a retrospectiva desse sofrimento causava mais dor, era mais pungente do que a própria dor. Vamos repetir e vamos pensar comigo. Veja, muitas vezes, no exemplo que eu dei do filho que demora a chegar em casa, a antecipação da dor. Nós sofremos tanto pensando que poderia ter acontecido, ele podia ter sido assassinado, assaltado, sequestrado. Quer dizer, a dor foi maior antes. Como também certos fatos que acontecem na nossa vida, muito dolorosos, e passamos cronicamente a repetir aquele fato, aqueles detalhes todos. Então, a antecipação e a retrospecção desse sofrimento é maior do que a própria dor. Imaginem só. E como é, vocês perguntarão, professora, que nós reagimos diante do sofrimento, diante da dor? Escutem comigo. Uns ignoram mesmo até a própria dor e fingem que são felizes. Não querem nem saber disso. Outros abafam a dor da perda e negam até a dor da saudade. Outros compensam a dor da falta e entretêm a dor do vazio. Outros esquecem até a dor do abandono e desqualificam a dor da separação. E muitos, meus caros companheiros do pensar, zombam até da própria dor. Nós vamos contar um fato e ficam tirando, fazendo troça, achando graça e aí zombando para distrair o sofrimento, distrair a seriedade do fato, não é? Outros racionalizam, veja só, racionalizam a própria dor, na esperança que a dor seja minimizada, seja reduzida. A emoção tem seu tempo próprio, meu caro telespectador. Você tem de deixar a dor sangrar, a sua alma tem de
enlutar-se, você tem de elaborar aquela perda, você tem uma ferida cicatriza-se com o tempo. Então, não é a racionalização que vai você findar com a sua dor. Não, o tempo vai ajudar desde que você elabore e trabalhe aquela dor, porque a dor, a emoção tem vida própria. Outros meus caros telespectadores, o que é que eles fazem? Eles entregam-se exageradamente à dor. São os masoquistas e tem ganho nisso, porque eles querem a piedade dos outros. E muitos poucos, meus caros companheiros do pensar, aceitam essas inevitabilidades da vida e tiram proveito. Veem através do sofrimento e a dor, eles veem como uma grande ferramenta para nos tornar melhores, não é? As pessoas que passam por essas dificuldades, essas pessoas dão valor às pequenas coisas que fazem da vida essa grande aventura que merece ser vivida. Meus caros telespectadores, a dor é assim, sabe? Um dia ela chega e traz um vazio de uma dor irreparável. A nossa alma fica enlutada, triste, em aflição. E a dor, ela é assim mesmo, é cruel, é impiedosa, ela é dolorosa, mas, escutem, Deus nunca nos deixa a sós. De repente, Ele faz retornar aos nossos olhos o encanto pela vida, traz ao nosso espírito o vigor dos fortes e traz ao nosso coração o desejo, o prazer de amar de novo. E, finalmente, Deus traz ao nosso entendimento a compreensão e a aceitação que a dinâmica da vida é assim. Estamos de volta em instantes com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.